Namastê a todos, muita paz. Iniciando hoje essa nossa conferência sobre a volta do Cristo e a chegada da nova era. Quero agradecer a toda a nossa equipe Caminho da Luz que está nessa transmissão, né? E agradecer todas as pessoas, né, que doaram, fizeram a doação para ajudar esse nosso trabalho, essa transmissão gratuita que nós estamos fazendo para todos, né? É de grande importância essa doação para a gente, porque nós estamos trabalhando intensamente para continuar esse trabalho. Se a gente perceber que as pessoas estão colaborando cada vez mais, nós vamos manter essas palestras gratuitas, né? Então isso é muito importante para a gente. Que todos conheçam o nosso trabalho, site. Nós temos mais de 250 palestras, cursos, seminários, que você pode se aprofundar nos estudos, que você pode ir mais fundo nessa busca espiritual, ok? Nós temos mais de 100 conferências gratuitas que estão aí disponíveis para todos na internet, para você fazer seu estudo, tá? Então, a nossa intenção é que você acorde para a luz da espiritualidade, tá? E quando você sentir necessidade, venha participar com a gente de um curso ao vivo aqui no Ashram de Limeira ou em São Tomé das Letras. Eu tenho certeza que vai ser uma vivência muito importante para todos nós, ok? Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Acreditam que Jesus vai voltar nos tempos finais? Será que nós estamos nos tempos que Jesus voltaria, como está lá anunciando na Bíblia? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como ninguém conhece o verdadeiro rosto de Jesus, porque todos os que temos aí não tem nada a ver com o original, é tudo uma fantasia, uma pintura, né, que ninguém fotografou, né? Cadê a foto? Cadê o selfie com Jesus? Né? Para provar quem é o homem. Né? As pessoas chegam a colocar, por exemplo, o Jesus de Franco Zeffirelli, lembra? Lá atrás, era um loiro de olho azul, cara. Como é que você pode entender um Jesus loiro de olho azul há 2.000 anos atrás em Israel, no meio do deserto? O negro tem que ser pele tudo queimada, escura, e judeu não tem judeu de olho azul. Você está entendendo? Não faz parte da etnia árabe, porque o judeu não é um povo árabe. Você está entendendo? Faz parte daquela região toda ali, né? Jesus não pode ser um ser louro de olho azul. O filme do Franco Zeffirelli, aquela coisa, né? Entendeu? Então, você não conhece a imagem de Jesus, você não conhece o rosto dele, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que Jesus, de alguma forma, de alguma maneira, ele sai lá do plano espiritual superior, dos mestres ascensionados. Acompanhe comigo. Naquele nossa Terra, né? Que nós temos a superfície da Terra e nós vamos ter aquelas outras superfícies do planeta, né? Que faz parte física do planeta. E aqui, nessas outras superfícies, estariam as cidades astrais, nosso lar, estaria Shambhala no Oriente, né? Estaria a Jerusalém Celeste sobre a cidade de Jerusalém. Essa nada mais é do que uma cidade astral que coordena as reencarnações no mundo oriental, no mundo do Meio Oriente, quer dizer, né? Aqui nós temos o plano da luz e aqui o plano dos ascensionados, né? Então, para todos esses efeitos, Jesus é considerado projeto Terra, tá? Então, Jesus teria que sair daqui, de alguma maneira, e manifestar-se aqui. Ok? Tá? Como ninguém sabe qual que é o rosto dele, como ele era 2.000 anos atrás, vamos supor que ele simplesmente materializa, escolhe um corpo para se materializar neste mundo. Ok? Então, vamos fazer uma pesquisa agora. Primeiro,
eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Por que ele não viria um negro? Porque todos vocês esperam um Jesus loiro de olho azul? 2. Um amarelo, um asiático. A gente está colocando amarelo, nada de racismo, hein? Um asiático. Né? Por quê? Por que ele teria que ser exatamente um judeu de novo? Será que ele viria judeu de novo? 2, 3. Será que Jesus seria um judeu novamente? Por quê? O que está acontecendo? O áudio está travando também? Será? Pessoal, nós estamos com um pequeno problema técnico aqui. Nós vamos pedir um favor a todos vocês então. 5 minutos, nós vamos fazer um esquema aqui. A gente retorna, não saia daí. Não vá embora, tá? A gente resolver esse problema que está acontecendo aqui hoje e que não aconteceu nos outros dias de nossa transmissão. Pessoal, nós estamos fazendo uns testes aqui, viu? Nós estamos colocando a câmera aqui para ver se a gente resolve um problema aí de intermitência da internet, resolve o problema de qualidade de som também. Como é que está o som? É que o nosso som às vezes não está saindo por aí, viu? Então. Ó, o pessoal está escrevendo lá, dá uma olhada lá pro pessoal, ver se melhorou o som. Eu baixei o PA aqui, eu baixei umas coisas aqui. Tá chiando muito alto? Ó. E agora? Tá chiando? Bom, eu vou fazer aquele esquema então. Vou inverter. Vai muito? Travando muito? Ó. O Pablo, aí você não vai poder falar nesse microfone. Ei. O que foi? Agora falou que tá bom. Agora eu mudei. Então, mas eu acho que era a resposta dele estava vindo pelo delay, né? Do jeito que você tinha feito antes, acho que tá legal. Ó, parou o chiado. Parou o chiado, então. Então, porque eu mudei o microfone. Ah, tá bom, beleza, ó. Ajeitamos o som, moçada. Estamos chegando lá, hein? Ainda não sabemos o que está acontecendo, porque ela está dando essas. Sabe, não é a câmera nossa aqui, é alguma coisa a ver com a internet. Tá? Então, vamos lá, né, gente? Vamos continuar. Vamos continuar com o trabalho aí, sabe? Vamos tentar entender isso aí depois, mais tarde. Melhorou o som, tá bom demais. Peraí, então, pai. Então. Ok, pessoal, vamos continuar então do ponto onde nós paramos, né? E continuar conversando com vocês. Então, como é que Jesus seria, né? Como que a gente esperaria esse Jesus novamente, né? Ok? Então, como ninguém sabe a imagem dele, ele pode vir se manifestar em qual país ele vai se manifestar. Isso é interessante. SIC-RG, vai ter? Porque ninguém nesse mundo aqui pode viver sem SIC-RG, né? Sem passaporte. Senão você já vai preso como alguma coisa. Se você for pego nos Estados Unidos sem passaporte, sem documento, já é Elvis, né? Jesus, quem for. Vamos imaginar, será que ele viria em qual país? Se ele vier na Rússia. Ah, eu estou falando isso, mas tem um cara na Rússia
que tem milhares de seguidores, que se diz ser Jesus que voltou. Tem um outro cidadão no México, que é um telepastor, tem igreja, programa de televisão. Ele fala que é o Cristo que voltou. E sem contar no nosso Henrique Cristo. Né? O Papa pode ser argentino, mas o Henrique Cristo é nosso. Brasileiro. Né? Você está entendendo? 5. O nosso Henrique Cristo, uma grande figura, né? Ok? Que se diz aqui no Brasil ser Jesus Cristo. Vai em programa de televisão, vai tudo quanto é lado, né? Se colocando como Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus teria que fazer para convencer você de que ele é Jesus? Sem dar nenhum discurso, sem fazer. Tem essa. Então vamos pensar na seguinte cena. Presta atenção, vamos pegar. Jesus sai dessas coisas, materializa-se aqui com uma roupa normal, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Certo? E aí ele vai lá na missa do Vaticano, na missa do Papa, lá em Roma, e entra na fila lá para receber a comunhão. Certo? Está passando um monte de gente, o bispo, o Papa, não sei quem é que está fazendo isso aí no dia. Vamos supor que seja o Papa dando a comunhão para as pessoas, né? No catolicismo. Isso é um hábito no catolicismo. Aí Jesus passa ali, se ajoelha, põe a hóstia na boca de Jesus, Jesus passa, é mais um. É mais um. Eu gostaria de saber quem é que teria capacidade para saber que ali tem um cara diferente. Vamos porque vem para o Brasil aqui. Vai lá na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Bispo Macedo dando discurso. Né? Aí, Jesus chega lá na frente, né? Não fala nada. Na frente do Bispo Macedo, o homem capaz de olhar para ele e falar, está com o demônio no corpo. É Satanás que está com você. Vamos tirar o demônio desse cara aí. Eu pergunto, quem teria condições de saber? Presta bem atenção no que eu estou falando para vocês. Se Chico Xavier estivesse vivo, se ele cruzasse na rua com o Chico Xavier, Xavier parava, olhava, poxa, quem é você? Eu nunca vi um homem desse jeito, com uma aura brilhante, tão espondecida, tão grande. E esse cara chega, olha, eu sou Jesus. Ele vai acreditar. Não precisa dar discurso, não precisa fazer nenhum milagre, absolutamente nada. Porque um vidente com a abertura perfeita da terceira visão, um indivíduo que vê os espíritos, que vê a aura das pessoas, vai notar que aquela pessoa não é uma pessoa comum como nós, que tem uma aura avermelhada, densa, toda suja, toda enrustida. Vai perceber que ali tem um ser de grande aura, de grande luz, de grande energia, sem falar uma única palavra. Sem dar nenhum discurso, nem fazer nenhum milagre. Porque é o grande discurso do Padre Quevedo, por exemplo, quando ele vai se defrontar nos programas de televisão com o Henrique Cristo. Certo? O Henrique Cristo fala, eu sou Jesus. O Padre Quevedo, prova que você é Jesus, faça um milagre. E um dos milagres que o Padre Quevedo quer que o Jesus faça, que o Henrique Cristo faça, é entortar o dedinho dele, né? Ele levanta o dedo aqui, entorte meu dedo se você tem poder, entorte meu dedo aqui, né? Esses desafios de televisão. Então eu pergunto, o que o verdadeiro Jesus, se ele se manifestasse, ele tinha que fazer nesse planeta para convencer que ele era Jesus? Porque ele pode chegar na Rede Globo, no programa de televisão e falar, eu sou Jesus. Sim. Todo mundo olha para a cara dele, dá risada, da mesma forma que dá risada para o Henrique Cristo. Mas que vocês têm certeza que o Henrique Cristo não é o cara? Que ele é um tolo, é um idiota, é um esquizofrênico.
O que você vai exigir do verdadeiro Jesus para que ele convença você de que ele é o cara? Então, vocês vão esperando que o cara vai ter que curar todas as doenças da terra, o cara vai ter que fazer chover no deserto, vai ter que... E outra, e vai ter um monte de gente que achando que é o anticristo. Ele pode fazer um monte de milagre, vai ter um monte de gente que não vai acreditar nele, vai ter o pessoal da esquerda, porque o problema não é o Jesus convencer você de que ele é Jesus, o problema é ouvir o discurso dele. O que é que esse homem vai falar? Pode ter certeza que não tem nenhuma instituição nesse planeta preparada para o que esse homem vai falar. Certo? Não tem nenhuma instituição religiosa, política, ideológica que vai convencer e confrontar as verdades que Jesus virá trazendo. Né? Então, se você esperar o Jesus voltar dessa maneira, ele vai ser um Jesus que vai causar um conflito. Ele vai ter que confrontar a humanidade. Presta bem atenção, ó, ele vai ter que confrontar a humanidade da mesma forma que ele... Vai ter muita gente que não vai aceitá-lo, porque ele vai ser um revolucionário ideológico, político, ele vai ser contrário ao capitalismo, vai ser contrário ao comunismo, ele vai ser contrário a todos os ideais políticos e filosóficos que nós temos aí. E as religiões que estão aí, então? Né? Ele pode chegar na Igreja Universal, olha que legal, ele chega na Igreja Universal e fala, todo esse templo que está aí não é meu, não foi feito para mim? Todas essas doações que recebeu não foi em nome de Jesus? Tá, então é tudo meu isso aí. Você dá esse dinheiro para mim que eu vou distribuir para os pobres. Cara, ninguém vai aceitar o cara. Porque não tem como confrontar esse cara. Você está entendendo? Tem uma coisa muito interessante, tem uma reportagem na internet que você diz de um padre português que estudou profundamente a aparição de Fátima e as 3 meninas. Certo? Então existe uma discussão muito interessante. Se o Papa se considera o único representante de Deus na Terra, né? Por que a Virgem Maria escolheu 3 crianças para dar mensagem e foi lá direto no Vaticano conversar com o Papa, aparecer para o Papa e dar a mensagem para o Papa? Esse é o primeiro ponto, que já é um desvio de poder. A Virgem Maria não escolheu o Papa para dialogar diretamente com ele, escolheu 3 crianças lá em Portugal. 2 morreram cedo, e a terceira, o que a igreja fez com ela? Sumiu, enclausurou e não deixou ela abrir a boca. Porque o que essa menina ouviu? O que essa menina não podia falar? Só que se Jesus voltar, ele vai falar. Tudo que foi escondido, tudo que foi obscuro, ele vai falar, doa quem doer. E outra, você não pode matar Jesus de novo, né? Nem crucificar Jesus de novo. Por quê? Porque ele é um ser materializado, ele é um ser que já está morto faz tempo. Faz 2000 anos que ele morreu, viu? Então ele é um ser que opera nessas dimensões espirituais avançadas. Se ele desce materializando, é só instalar o dedo e ele some da frente de todo mundo. É só instalar o dedo e ele sobe da frente de todo mundo. Se ele assim o quiser. Então não tem como você pegar o homem e prender o homem numa cadeia hoje. Não tem como você... Entendeu? Mas, neste diálogo direto, certo? Um diálogo onde você vai discutir ideologias filosóficas, vai confrontar o Islã. Como é que você vai confrontar o Islã? O judeu não pode nem ver Jesus. É uma doutrina diferente, é uma coisa esquisita. Até hoje, eles estão esperando o Messias. Os judeus estão esperando o Messias anunciado no Antigo Testamento até hoje. E Jesus se colocou lá atrás como esse Messias esperado pelo povo judeu. Só que os judeus não aceitaram. Você vê, não existe um cristianismo profundo hoje em Israel. Você está entendendo? Lá você vai passear em Israel, inclusive todos os pontos que nós chamamos lá em Israel hoje, que são os pontos sagrados, né? O lugar onde nasceu Jesus, o lugar onde se diz que Jesus foi crucificado, aquela coisa toda, onde ele foi enterrado, todos esses lugares estão na mão da Igreja Ortodoxa Russa.
Ortodoxa grega também. Não está na mão do catolicismo do Vaticano. Está na mão dessas divisões. Bom, o mundo é dividido hoje. Quantas religiões em nome de Jesus nós temos? Quem é que diz e fala a verdade? Mas quando esse homem vir, é ele, né? É ele. Eu quero ver. Ele vai vestir a roupa do catolicismo? Ele vai vestir a roupa do Bispo Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus? Ele vai vestir, qual roupa que ele vai vestir para se pronunciar para o mundo? Hã? Ou vai ser nenhuma? Vai ser um Jesus holístico que tem uma linguagem arreligiosa? Qual instituição estaria em condições de entender e aceitá-lo como tal? Veja, sem mostrar poder, sem mostrar nenhum milagre, só na discussão e no papo. Não tem como. Não tem como. Ninguém vai aceitar esse homem como Jesus que voltou. Se ele não vier arrasando, se ele não vier levantando a mão e caindo todo mundo, certo? Vão parar tanque de guerra e exércitos todos. Ninguém vai dar ouvido para esse cara, da mesma forma que não dá ouvido para o Henrique Cristo, da mesma forma que não dá ouvido. Hoje deve ter mais de 20 pessoas no mundo que se diz ser Jesus Cristo. Ó, mais de 20. Pode fuçar na internet. Outro dia eu vi uma reportagem na televisão de todos os indivíduos que se dizem ser Jesus Cristo nos dias de hoje. Tá? E tem o russo loiro de olho azul lá, que arrasta multidões, né? Você tem todo modelo de manequim. Tá? Aí você decide. Você está me entendendo? Olha, quero uma visão de um sensitivo, de um paranormal, de alguém que há muito tempo conversa com os espíritos, alguém que há muito tempo conversa, diáloga com os irmãozinhos das estrelas, com os pequenos, com os seres que estão nesses planos mais elevados da luz. Jesus não vai voltar desse jeito que vocês esperam. Ele não vai vir desse jeito. Porque se ele viesse, ele causaria um maior tumulto planetário e não ia resolver o problema, ele ia agravar o problema. E demoraria séculos para ele convencer as instituições filosóficas, religiosas em todo o mundo. Né? Vocês têm que entender que Jesus, ele foi um avatar muito dirigido para o Extremo Oriente. Nós vamos discutir na próxima semana, na próxima palestra, os mistérios da vinda de Jesus há 2000 anos atrás. Por que que ele veio há 2000 anos atrás? E por que que ele se manifestou no Oriente Médio, em Jerusalém? Por que que ele não foi para a China? Por que que ele se manifestou na Índia? Né? Porque significa o seguinte: cada povo lá atrás tinha etnias e costumes e ideologias diferentes. Eles não se relacionavam. Porque era difícil, às vezes, geograficamente, esses povos se relacionar. Tinham confrontos fervorosos entre si, né? Então, veja bem, era necessário mandar um avatar para cada povo. Então, para a Índia, nós manda Krishna, nós manda Buda, certo? Você está entendendo? Lá na China nós mandamos Lao Tzu, Confúcio, grandes mestres, grandes filósofos, grandes pensadores. Porque Jesus não passou de um pensador, de um filósofo na época. Só se considerou filho de Deus depois de 400 anos da morte dele. Tá? No concílio religioso que teve. Né? Mas antes ele era simplesmente um profeta no Oriente. Certo? Que calha de fundar uma religião, fundar o cristianismo, que depois de ser muito tempo perseguido por Roma, chega um rei, um imperador romano que vai fazer o cristianismo se tornar a religião oficial de Roma. Aí o cristianismo sobe ao poder. Mas antes não, os cristãos eram jogados na arena lá em Roma, era uma beleza, né, a festa. Né? Tinha cristão e jogava na arena, né, dos leões. Então nós temos que entender que cada povo, cada etnia recebia o seu avatar falando a sua linguagem. Falando dentro dos seus costumes. Então, Jesus, ele não era conhecido na China nem na Índia. Quem sabe quem era Jesus na China e na Índia? Até os dias de hoje, vai lá para a China. Raramente alguém conhece a doutrina de Jesus. Então, se ele voltasse hoje, ele ia voltar para o Ocidente.
o chinês vai falar, mas quem que é esse cara? Tal. Certo? Porque, na verdade, os hindus esperam a volta de Buda Maitreya. É outra coisa. Eles esperam a volta de Buda Maitreya. E vocês conhecem a famosa história da teosofia, o famoso furo que a teosofia deu, né? Quando elas anunciaram que o Krishnamurti era a reencarnação do Buda Maitreya, era o cara que iria fazer essa revolução para a humanidade. Eu vou contar essa história para vocês, ela é muito interessante. Esotéricos de alta envergadura, né? Gente rica, cheia da grana, tinha a sociedade secreta, a sociedade teosófica secreta na Inglaterra, né? No final do século retrasado, começo do século XX, todo esse processo aí, né? Nessas épocas. Aí, não sei por que cargas d'água, numa reunião espiritual entre eles, da sociedade teosófica, eles intuem, ou não sei de que forma, que o Buda Maitreya tinha nascido na Índia. Que o Buda Maitreya ele era uma criança de 4 ou 5 anos de idade. Ok? Aí essa equipe da teosofia foi para a Índia e começou a procurar esse moleque. Com certos sinais e tal. Da mesma forma que no Tibete, né, as pessoas procuram a reencarnação do Dalai Lama. Tá? Das reencarnações do Dalai Lama. E aí acontece uma situação interessante. Eles acham uma criança lá na Índia com sinais que eles julgam ser a reencarnação do Buda Maitreya. Uma criança pobre, humilde, vivendo no vilarejo da Índia. E esse pessoal, poder aquisitivo, antes, né, da Revolução Indiana, que a Inglaterra, a Índia era bem colônia da Inglaterra, né, aquela coisa toda, no começo do século passado, pegaram essa criança, levaram para a Inglaterra. E deram a maior educação para ela, os melhores colégios, melhor isso, paparicando o moleque, que era o Buda Maitreya, o salvador da pátria, o que ia reformular a humanidade. Buda Maitreya, isso aqui é a mesma coisa, tá? É o Buda que estaria reencarnando no final dos tempos. Olha, é a mesma profecia. Não é Jesus. Mas é uma manifestação avatárica que simbolizaria a integração dos avatares do passado. Então esse é o Buda Maitreya. Certo? Um ser iluminado que iria fazer uma grande revolução espiritual no final dos tempos. Queria restabelecer a espiritualidade e a luz no mundo. Essa era a ideia principal. Bom, quando esse cara chegou a moço, chegou a uma idade tenra, a sociedade teosófica inglesa, ela já tinha redes no mundo inteiro, Estados Unidos, tudo quanto é parte do mundo tinha filial da sociedade teosófica. E eles fizeram um congresso internacional, levando todo mundo para a Inglaterra, mais de 10 mil pessoas num anfiteatro, onde eles iam anunciar o menino como Buda Maitreya da nova era. Tá? E esse menino se chamava Krishnamurti. Pois não é que nesse dia, este menino sobe no palco, diante de 10 mil pessoas, e fala para todo mundo, eu não sou Buda Maitreya. Eu não sou isso que querem fazer de mim. Você diz, chuta o pau da barraca. Todo mundo está esperando ele não sair, ele ficou com um drama de consciência tão pesado, que ele não se sentia nada daquilo, não tinha poder nenhum, ele não tinha nada além de ser um homem comum, um cara que estudou como qualquer outro. E a sociedade teosófica fez aquilo dele. Ele ficou com um drama de consciência tão grande que nesse dia ele chutou o pau da barraca, desmoronou a teosofia como um todo no mundo. E com Helena Blavatsky, com todo mundo, com todo esse pessoal lá. Ele baixou a cabeça, desceu do palco e foi embora. Acabou a festa. Olha, imagine se esse cara falar, eu sou o Buda Maitreya. O cara estava paparicado pela sociedade teosófica até hoje. Que ele tá, o Krishnamurti se você entra na internet, você vê muitas palestras dele, do Krishnamurti, desse cara. Que foi treinado para ser o Cristo, a volta do Cristo, o Cristo reencarnado, entendeu? E ele chega e fala, não sou nada disso. Então, veja bem, como é que você vai convencer a humanidade de que você é o Jesus? Tá?
Principalmente se você for lá fazer uma conferência para o Estado Islâmico. No mundo árabe. Que eles adoram cortar a cabeça de cristão. Adoram cortar a cabeça de cristão. Né? Então pense nisso. Não é uma situação tão simples. Então, pensem comigo. Se essas forças superiores quiserem realmente causar uma grande mudança no planeta Terra, no final dos tempos, como é que elas deveriam agir? Como elas deveriam interferir em nosso mundo? Qual que é a maneira? Mandando um único homem? Mas de jeito nenhum. Nós não estamos na era das nossas tecnologias, nossas armas nucleares, das armas mais modernas e tudo mais. Estamos. Então, ao invés da gente falar na volta do Cristo, na volta de um indivíduo tentando enfrentar a humanidade, mostrar uma outra direção, coisa que a maioria não quer, a maioria quer continuar do mesmo jeito que está, que acha que está com a razão. Então vamos ver como é que essas forças fariam, como é que esses seres fariam. Então vocês têm que entender, em primeiro lugar, que qualquer intervenção no plano físico, aqui na civilização que está aqui, é uma decisão que tem que ser tomada por esse comando. Este comando é dotado de uma inteligência avançadíssima. São seres de alta luz, autoconhecimento da galáxia, do universo e tudo mais. Ok? Então, eles vão se reunir aqui e vão decidir como eles vão fazer essa mudança. Então, os indianos chamam a coisa de, presta atenção, manifestações avatáricas. Avatáricas. Ou seja, essas manifestações avatáricas não vão estar centradas em um único homem, em uma única pessoa. É um conjunto de coisas que irão acontecendo e que vão abrindo a consciência da humanidade como um todo. Em doses, às vezes, até homeopáticas, e não em doses cavalares. Então, se você pensar, desde o início do século, né, do início do século passado, em 1900 para cá, nós tivemos um mundo bastante conturbado. Ó, desde 1900 até 1950, nós tivemos nesse período duas coisas muito doidas. Primeira, nós tivemos 2 guerras mundiais. Coisa que nunca existiu antes, hein? Na face da Terra. Nunca existiu uma guerra mundial antes de 1900. Tá? A geografia era muito, não tinha tecnologia para interagir todos os povos. Mas nesse século já existia tecnologia e para todos os povos do planeta fazer uma guerra. Ó, a física quântica, ela começa exatamente aqui, ó. A física quântica começa em 1900 e quando chega em 1945 está pronta a bomba atômica, que é fruto da física quântica. Olha o curto espaço de tempo. Esses conhecimentos que começam a chegar na superfície da Terra por pessoas especiais que são tendo encarnadas para fazer essa revolução, de certa forma é um tipo de manifestação avatárica, está trazendo conhecimento e sabedoria, embora não esotérica, não espiritual. Ok? Mas vocês vão ver que neste período nasce o kardecismo no mundo, por exemplo. Né? Ok. Krishnamurti, pessoal, ele morre em 1986. Estamos comemorando aí 30 anos da morte de Krishnamurti, desse grande mestre, que foi um indivíduo que rompeu com todos aquela estrutura que iriam colocá-lo num pedestal e num trono. Ele teve a coragem, a humildade de romper com toda aquela estrutura e seguir um caminho solitário na vida. E ele foi um grande mestre, um grande orientador, um grande professor. Mas não Buda Maitreya.
Isso ele renegou totalmente. Vocês precisam ouvir esse homem, o discurso desse homem na internet. Ele tem muitas palestras maravilhosas. Então, o que o kardecismo faz? É uma nova corrente de pensamento. Pela primeira vez na história, no Ocidente, vamos esquecer um pouco Índia, China, tá? Mas no Ocidente, na Europa principalmente, e no Ocidente, o cristianismo, a Igreja Católica e as suas divergências, né? Você tem, já em 1900, tudo essa estrutura, essas divisões da igreja já aconteceu em grande escala, tá? Mas todas essas filosofias, você dependia do sacerdote para ter um elo de ligação com Deus. Se você chegar no Brasil, por exemplo, você vai ver que o centro de todas as cidades do Brasil, não importa o tamanho da cidade, pode ser pequenininha ou grande, existe uma catedral. Isso significa o quê? O poderio ideológico da Igreja Católica, que não admite nenhuma outra corrente de pensamento que possa distorcer ou discordar de suas ideias e de suas imposições, de verdades. Aí o que acontece? Quando o kardecismo entra no Brasil, vocês vão ver o seguinte, o kardecismo ele não entra no Brasil. Os sensitivos acontecem naturalmente. Vocês têm que entender que Chico Xavier, por exemplo, ele não era kardecista. Chico Xavier tem uma mediunidade, ele via a mãe dele, conversava com a mãe dele, ok? Ou seja, ele não entendia aquela mediunidade dele, ele não entendia o que eu vou fazer com essa mediunidade, ok? Aí ele entrou em contato com o guia espiritual dele, que é o Emmanuel, que começou a treiná-lo, orientá-lo, e falou, nós vamos escrever livros agora. Mas antes disso, ele não sabia o que era kardecismo. Vai aparecer um casal, que vocês viram no filme dele, que vai apresentar para o Chico Xavier a doutrina kardecista. Né, que o Kardec já tinha escrito os livros dele dezenas de anos antes. Ok? Então o médium, ele é um médium, ele não tem um rótulo. Certo? Agora, quando no Brasil não tinha outra coisa, não tinha outro processo, não tinha outra coisa, ele se encaixou bem no kardecismo. O kardecismo explicou muito bem a mediunidade dele. Mas isso não significa que já não existia o candomblé, já existia a Umbanda no Brasil. A Umbanda é coisa de 1910, no começo do século passado. Vocês estão me entendendo? É. Então, a mediunidade é um fenômeno natural. Depende de onde ela se manifesta, a religião que ela se manifesta, ela vai ser encarada de um jeito. Então, o que aconteceu? Quando vem os grandes médiuns no Brasil, você pode entender que esses grandes médiuns, né, que foi Chico Xavier, todo mundo, né, conhece. Teve um médium que veio afrontar a ciência, que veio afrontar a tecnologia, que foi o Zé Arigó, né? Aí em Minas também. Engraçado, tudo em Minas, né? O Zé Arigó que incorporava o espírito do Dr. Fritz, o primeiro, que fazia cirurgias incríveis, né? Agora, quem é que combatia esses dois? Quem é que processava esses dois o tempo todo? A igreja. Que a igreja tinha que mexer com o negócio lá? Né? E outra, se você vê a vida do Chico Xavier quando era moleque, e até quando era velho, ele não saía da igreja católica. Ele era 5 padres da cidade dele, o padre adorava ele. Só que o padre ficava de cabelo em pé com ele, né? Porque ele chegava na igreja, molequinho, chegava para o padre. Quem são aqueles outros padres que estão lá no altar? Ô padre, que isso, meu filho? Não tem ninguém lá no altar. Ele fala, tem sim. O senhor não está vendo? O padre, não, meu filho, não estou, mas eu estou vendo, tem mais 2 padres lá. Ele falou, para com isso, meu filho, vai lá rezar 10 Pai Nosso, você não vê mais essas coisas. O padre ficava louco com ele. Porque ele não era nenhum, ele era católico, ele estava ali na igreja, rezando, só que ele via um monte de coisa que ninguém via. Entendeu? E tem até a história que quando o padre morre, né? Ele vai lá no enterro do padre, ele vai lá porque o amigo dele, né? E outro padre não queria deixar ele entrar na igreja para cultuar o amigo dele, que era outro padre, o padre que entrou novo. Né? Não, o espírito não entra aqui na minha igreja, mesmo, aquela coisa toda, né? Espírito é coisa do demônio e tal, aquela coisa toda aquela coisa da igreja. E outra, o padre que substituiu aquele amigo dele,
Pegava as beatas, todo mundo ia na porta do centro espírita, do Chico Xavier fazer piquete para impedir as pessoas de entrar no centro espírita. Não entra, que essa é a casa do demônio, aí é a casa de Satanás, vocês não entram aí e tal. Ou seja, olha a divergência, olha o choque de ideologias que começa a acontecer. Tá? Então, aí você tem Divaldo Franco, você tem outros grandes médiuns brasileiros que vai romper com a igreja. Eles vão romper com a igreja católica, né? E com o passar do tempo o movimento cresce muito no Brasil. Tá? Cresce muito, não fora do Brasil. Você vai na Europa, não tem centro espírita, é um ou dois, ou é lá. Você está entendendo? Estados Unidos, a mesma coisa, muita pouca gente nessa linha. Mas aí você tinha um lance interessante, porque você não precisava mais ir à igreja, ajoelhar na frente do padre, e o padre ser o intermediário para fazer a absolvição do seu pecado, ou intermediário com Deus, ou qualquer coisa semelhante. Os caras iam na sua própria casa, reuniam em volta de uma mesa, pegavam um médium, sentavam em torno de uma mesa lá, todo mundo, dialogavam com os espíritos, com as pessoas que estavam mortas. E aí recebiam orientações, coisa que vocês do Centro Espírita fazem todo dia hoje. Mas naquela época era toda uma novidade. Era difícil para um católico, era muito difícil para um católico sair da sua igreja e ir no Centro Espírita. Ele achava que estava traindo Deus, traindo a minha religião. Era difícil, filosoficamente, internamente, você ir para um Centro Espírita, fazer uma prática de ouvir os médiuns, ouvir a orientação dos espíritos, diretamente. Porque isso aqui tirava a autoridade da igreja. Tirava a autoridade do sacerdote, tirava a autoridade de toda uma estrutura que a igreja montou ao longo de 2000 anos. Por isso, os médiuns sensitivos sempre foram combatidos pelas igrejas. Tá? Mas isso é uma forma de manifestação avatárica. Porque isso traz o novo, traz o rompimento com o velho, traz uma abertura. E aí você vai ver que o mundo não está preparado para essa abertura. Se nem para Chico Xavier estavam preparados, imagine se Jesus vier com tudo. Vier chutando o pau da barraca e arrebentando tudo que vier pela frente. Certo? Da mesma forma que ele entrou no templo lá de Herodes, né? Arrebentando tudo, quebrando tudo que os caras estavam fazendo, comercializando lá dentro. Literalmente chutando o pau da barraca do templo. Né? Mando de vândalo, sem vergonha, deturpando o templo, né? Fazendo comércio aqui dentro do templo do Senhor. Ele ficou puto da vida, né? Se ele vier aqui então, né? Né? Você quer ver uma outra forma de manifestação avatárica que mudou muito, deu uma abertura profunda na consciência do planeta? É a chegada dos discos voadores. A partir de 1947, começou uma grande onda de aparição de discos voadores no mundo. Porque até então, toda a nossa civilização só acreditava que a vida existia na Terra. Elas acreditavam num Deus que criou o céu e a terra, e só na Terra pôs vida, pôs nós. 1 trilhão de galáxias aí, para nada. Entendeu? Então, a partir do momento que nós começamos a receber uma incursão de N raças diferentes, de inteligências avançadíssimas, operando uma tecnologia de extremo avanço, que são os discos voadores, que começam a contatar pessoas, abduzir pessoas, trazer de volta. Isso no mundo inteiro, disco pousando, deixando marcas, provando que eles existem, são reais, são filmados. Então isso significa o quê? Uma intervenção. Mas não é uma intervenção de um homem. E essas intervenções dos discos voadores são planejadas aqui em cima pelo próprio Jesus. E o próprio comando que planejou essa inserção. Porque a partir de então a humanidade começa a rediscutir os valores. Começa a haver congressos, debates, cientistas, os religiosos começam a ter que entender sobre isso, tem que discutir. Muitos padres da Igreja Católica me procuram. Padres que rezam missa. Vêm até mim, sentam, quer conversar, quer discutir, quer mostrar essas ideias, quer entender um pouco sobre ufologia, quer entender sobre os ETs. Os militares vêm até mim para conversar, para dialogar, para tentar entender o que significa
esses extraterrestres. Então, quando uma inteligência superior, extremamente avançada, começa a se manifestar na Terra, eu pergunto, quem está preparado para essa intervenção extraterrestre? Você não está nem preparado para Jesus. Então os ETs, se o ET descer numa praça pública, ou descer lá em Washington, vai gerar um problema. Por que não desceu em Moscou? Tem um filme que está no mercado aí, foi lançado agora, chama A Chegada. Tá? Chegam 12 naves espaciais na Terra e elas pousam em várias partes do planeta. Mas eu pergunto, e se tivesse uma nave só e ela pousasse nos Estados Unidos? Não na China, não em Moscou, não na Europa. Ia dar uma puta de uma encrenca. Porque são raças avançadíssimas, trazendo uma tecnologia de alta, mas foi nos Estados Unidos. Por que não foi nem em Moscou? Por que não foi na Europa, na Alemanha? Por que não foi no Oriente Médio? O mundo fica em pé de guerra. Então esse filme é muito engraçado. Ele é muito engraçado porque pôs uma nave em cada país, né? Para não haver briga aqui embaixo, já começa por aí. Mas o filme já vai gerar uma puta confusão, todo mundo querendo saber o que o ET vai falar, e da onde veio, puta nave poderosíssima, algo que nunca a gente viu antes, né? E tem aquela velha expectativa, já pensou, uma puta de uma nave sofisticada, paira, dentro, todo meio macacão, falou, eu sou Jesus, e daí? Qual é o pó? Que a turma acha que Jesus vai vir montar num burrinho de novo, né? Burrinho para entrar em Jerusalém, com o burrinho. E se ele vier dessa maneira? Uma puta nave sofisticada, né? Desce um monte de raças ao mesmo tempo, baixinha, grande, alta, uma centena de raças diferentes, e desce um cara lá no meio e fala, eu sou Jesus, e daí? Voltei. Mas só que eu não voltei do jeito que vocês achavam que eu ia voltar. Eu voltei de um jeito diferente. Eu voltei com os my friends aqui de outro planeta. Né, para trocar umas ideias com vocês aí, tirar vocês dessas trevas que vocês estão vivendo aí, acordar essa humanidade, né, dessa incipiência política, dessa incipiência religiosa, que não leva ninguém a nada, que não desperta ninguém. O mundo continua igual desde que eu parti daqui 2 minutos atrás, o mundo não mudou nada, piorou. Né? Entendeu? Então, nós temos que compreender, né, como é que seria uma intervenção superior. Né? Não vai ser uma intervenção de um homem só, pode esquecer. Né? Ele não será ouvido na China, na Índia, ninguém vai ligar para ele na Índia, na China. Entendeu? Que hoje em dia nós temos uma divisão na Terra tão grande. Né? Nós temos 3 facções muito poderosas do mundo. Nós temos o mundo ocidental, onde o poder está na grana, no dinheiro, sentado em bancos multinacionais e em gente de muita grana. Já o bloco socialista, que é China e Rússia que apita mais, o dinheiro está no Estado. É o Estado que manda. Você não tem milionários na Rússia nem na China. O dinheiro e o poder está na mão do Estado. Ok? Só tem estatais, não tem empresa particular na China. Hoje em dia estão com uma abertura tal, certo? Uma mudança de mercado. Ainda você pode ter firma, alguma coisa assim, mas não é uma coisa... é um país comunista. E o terceiro bloco é o bloco islâmico. O bloco islâmico é um bloco que ninguém se entende. Não se entende com o Ocidente, não se entende com a China, com a Rússia, não se entende com ninguém, nem com eles mesmos. Eles brigam o tempo todo entre eles. O que é essa guerra civil na Síria? É eles brigando com eles mesmos. Você está entendendo? Então, como é que você pode, no meio de todo esse conflagro, no meio de toda essa disputa que nós temos, com armas nucleares até os dentes, você trazer uma 4ª intervenção que tem que falar com os 3 povos e acalmar e estabelecer uma ideologia comum entre essas 3 correntes? Não é muito difícil. Vai acontecer isso, é muito difícil de acontecer. Então vocês podem esquecer, Jesus não vai voltar. Os católicos, os cristãos vão ficar todos chateados comigo, né? Mas eu já conversei com os homens lá em cima, ele falou, não vou não. Tô fora. Vocês que se virem lá embaixo, nós vamos fazer de um outro jeito. Essa transição que vocês esperam não vai ser uma transição, né? Nós temos ainda a capacidade de fazer uma guerra nuclear. O prazo foi dado até 2019 para nós. Aí vai haver um outro conclave nas estrelas, vão decidir o que vão fazer.
Em 47, houve um conclave e eles decidiram pela chegada dos discos voadores. Os ETs começaram a se manifestar. Só que os ETs sempre existiram aqui. Aqui é um conclave, intercâmbio extraterrestre com a galáxia. É igual o posto daqueles postos que tem no Star Wars lá, né? Chega gente de tudo quanto é raça, né? No filme Star Wars. Mas eles não se manifestam no plano físico da Terra. Era raro no passado. Mas a partir de 47, que o mundo corria o perigo de uma terceira guerra e um holocausto nuclear, o comando resolveu começar a intervir com seres extraterrestres. Na década de 60, presta atenção, os extraterrestres sentavam fisicamente para assistir palestra. E ninguém sabia que era ET. Eles se disfarçavam com roupa igual a gente, eram humanos igual a nós, sentavam na palestra, tinha palestra. Quem ia saber que o cara era o ET? Pergunta se ele tem SIC, RG, nem todo mundo. Entendeu? Então eles chegavam ao ponto de se misturar com a gente. Para ver como a gente pensava, como a gente vivia. Em espírito, né? Em corpo astral, eles andam como se fosse um espírito, que também ninguém vê espírito, né? Ninguém interage com o espírito. Então os ETs são espíritos avançados, que podem se materializar quando bem entende, através de sua avançada tecnologia. Certo? Não é como qualquer um que morreu, parente seu que morreu, que ele não tem acesso à tecnologia avançada no astral. Ele não consegue se materializar. Ele só materializaria se você lhe pedisse acesso às grandes tecnologias dos planos superiores, para aí sim poder utilizar aquelas máquinas para poder se manifestar fisicamente, materializar e conversar e dialogar com vocês, com todos nós. Então, nós chegamos num momento especial de nossa humanidade, que nós temos que compreender como será a transição entre a Era das Trevas e a Era da Luz. Como isso vai se dar, professor Laércio? Nós já vimos que não vai ser igual o dia em que a Terra parou, que desce um disco voador na Praça Central de Washington e aquela puta correria, exército cerca, com tanque de guerra, metralhadora, aquela papapá, e espera ele ter sair. O que foi muito engraçado, né? Se você assistiu o primeiro filme de Em que a Terra Parou, o primeiro, que em preto e branco, a primeira coisa que acontece quando o ET sai da nave e desce para falar com os humanos e toma um tiro. Nós já metemos uma bala no cara. Nem abriu a boca para falar, nós já metemos uma bala no desgraçado. Né? Então, qualquer inteligência avançada sabe que ele não pode descer aqui que vai tomar um tiro. Todo medroso, cagando de medo. Uns caras do exército lá metem uma bala no cara. Entendeu? Então os ETs não virão assim tão frágeis, dando peito para tomar tiro na orelha, não. De jeito nenhum, pode esquecer. Jesus não virá também para confrontar sua ideologia com a humanidade. Ele não tem chance de ser aceito. Mesmo fazendo os milagres que a gente gostaria de fazer, quer apostar que você não vai acreditar? Você vai falar, isso é o demônio, filho da puta, tá enganando nós. O demônio também é poderoso, faz milagre. Tá? Aí todos os pastores não vão aceitar o discurso de Jesus, porque o discurso de Jesus seria antagônico a todos os pastores que nós temos por aí. É de uma visão completamente diferente, você não, né? E aí ninguém vai aceitar o homem, querer aceitar o homem com esse discurso novo 2001, né? Do terceiro milênio. Então, eu tenho uma novidade para vocês. Houve um conclave nas estrelas depois da década de 60, mas há mais ou menos uns 30 anos atrás, isso foi na década de 90, esse comando superior ele instalou uma máquina, que ele instalou uma tecnologia, tá? Uma tecnologia avançada, tá? Que é uma máquina com o nome de Dijar. Olha, ela tem um nome assim, ó, Dijar. É um som que dá para a gente produzir aqui. Essa máquina veio de fora, ela foi projetada para fazer uma operação no astral Terra. Então essa máquina começou a fazer o seguinte, ó, presta atenção. Isso é ação de raças avançadas. Jesus não vai vir discutir com vocês, tentar convencer vocês das coisas. Essas forças vão fazer o seguinte, isso aqui começa a irradiar uma onda, tá? E essa onda de energia, ela atinge diretamente o cérebro de vocês. Diretamente a mente de vocês. Tá? Então você está dormindo lá, dorme na sua casa, relaxa. Se a sua mente está naquela frequência, você recebe uma quantidade de informação aí, puff,
Como se fosse quando você faz um upgrade do Windows lá, sabe? Você faz um upgrade dos seus programas. Então nosso cérebro recebe um upgrade. Aí o cara acorda no dia seguinte, ele acorda assim, não sei, cara. Tô tendo umas ideias meio estranhas, meio diferentes, tô sentindo umas coisas esquisitas. Cada um vai receber esse material de uma informação, ele não sabe que ele recebeu isso. Vai começar a ver vontades, ele vai começar a ter vontade de pesquisar certas coisas, ele vai querer pesquisar certos assuntos, aí ele vai na internet. Vamos pesquisar sobre ufologia, sobre vida após a morte, tal. Ele começa a questionar a vida dele, ele começa a questionar a vida de Android dele, sabe? Mas esse questionamento não vem dele, vem de algo que foi implantado dentro da cabeça dele. Ou seja, essas forças são tão avançadas que elas começam a fazer um acordar de dentro para fora, e não de fora para dentro, com Jesus chegando aqui tentando convencer você de alguma coisa. Ele não vai fazer isso, tentar convencer você de alguma coisa daqui para fora. Eles têm tecnologias tão avançadas que eles começam a acordar você. Aí você tem esse primeiro acordar, é a primeira fase da máquina da onda Chan. Você vai pesquisar, você vai estudar, ok? Já estou consciente, olha, é possível que tenha IT, olha, é possível que tenha vida após a morte, olha, eu estudei aqueles médicos que falam com certeza. Agora, sabe qual é o segundo passo? O segundo passo é volta a dormir, os caras dão uma outra dose. Imagine se acordar com o terceiro olho aberto. Uma operação avançada. Você já levanta, vai tomar café, que só olha do lado. Você vê seu pai ali na cozinha. Fala, pai, o senhor está fazendo aí? Estou aqui, meu filho. Mas o senhor não morreu faz 20 anos? Morri, mas não morri, né? Estou aqui. Ou seja, quando a coisa acontece desse jeito, Jesus não precisa convencer ninguém que existe vida após a morte pelo discurso. Que é uma perda de tempo, você não vai convencer o crente de que você pode falar com os espíritos, dialogar com os espíritos, que não existe barreira nenhuma, porque a barreira é nossas trevas. Que os espíritos andam do nosso lado o tempo todo. Que o seu pai, a sua mãe que morreu está sempre na sua casa ali o tempo todo e você não percebe. Foi o fato de um dia, fazia uma semana que a avó da Arielle tinha falecido. Fazia uma semana que a avó da Arielle tinha falecido. Que a mãe da Teresa, né? A Arielle é nossa secreta aqui, viu? Nossa secretária, pessoal. Depois eu trago ela aqui para vocês verem quem é a Arielle para o mundo, né? Eu cheguei um dia lá na casa deles, sabe? Na casa da Arielle, olhei, tinha uma mulher sentada no sofá, sabe? E eu não conhecia direito a mãe da avó da Arielle. Depois eu falei assim, Arielle, tem uma senhora sentada no sofá, que não é sua avó, não é assim? É minha avó. Aí eu falei, Tereza, sua mãe está aqui sentada no sofá. Ai, pelo amor de Deus, ai, não quero nem ver. Ai, pede para ela ir embora. Eu falei, dona Tereza, é sua mãe, dona Tereza. Você vai mandar sua mãe embora? Porque a igreja católica criou na cabeça dos caras um medo terrível de gente morta. Que é fantasma, que é a alma de todo mundo, sabe? Não ensinou que você pode dialogar, interagir de qualquer hora, qualquer momento. Basta você ter uma abertura, uma percepção. Ou seja, a pessoa tem que se preparar espiritualmente para aceitar aquela condição. Entendeu? Por isso que muito católico, quando abre a terceira visão, sofre pra caramba. Porque vai contrariar a sua ideologia. Ele não consegue entender que uma experiência real da vida está contrariando tudo aquilo que ele acreditava. Ele acaba sofrendo muito, e vai para o hospício até. Porque aquilo não pode existir, aquilo não pode estar acontecendo, mas ele está vendo, está acordado. É igual o Chico Xavier quando criança, né? O padre falava, isso não existe, você não pode estar vendo essas coisas, molequinho, vai, mas eu estou vendo, para estar lá. E aí? Não é verdade? Então, o que pode. Nós temos formas muito avançadas. A própria internet, veja bem, Tá. Só um minuto que eu já vou dar um intervalo, um tempo para vocês responder perguntas, para fazer pergunta, pessoal. Deixa eu só fechar minhas ideias aqui. Né? Então, o que acontece é o seguinte: essas forças são tão inteligentes, tão avançadas, que eles analisam como está o planeta. Eles não vão descer as naves espaciais e fazer um confronto. Eles começam a mudar você primeiro de dentro para fora. Daqui 20, 30 anos, né? Você veja, há 10 anos atrás, ninguém sabia que o Laércio existia. Mas com o avanço da nossa tecnologia, que isso é uma forma de manifestação avatar, ou seja,
Se eu não aparecesse na Rede Globo há 10 anos atrás, ninguém sabia que eu existia. Mas hoje não. Você está vendo? Hoje eu estou aqui na nossa espaço, aqui em Limeira, e nós estamos falando para o mundo. Nós estamos transmitindo para o mundo. Ó, eu fazia palestra, vim mais de 30 pessoas na minha palestra, era uma coisa do outro mundo. Hoje eles falam para 1.000, 2.000 pessoas. Eu coloco uma palestra minha no YouTube, passa 15 dias, ela foi 200.000 pessoas, já viram a palestra. Ou seja, a comunicação, a informação está chegando até você. Há 50 anos atrás, ninguém sabia o que pensava um chinês, pensava um indiano, pensava... Nós éramos doutrinados por uma forma de ver o mundo. Agora não, agora nós temos opções, nós sentamos no computador, vou estudar budismo, vou estudar taoísmo, eu sento no computador, eu assisto uma aula do MIT de física, eu assisto uma aula de Stanford, eu assisto uma aula, sabe? Então você tem acesso à informação, a informação chega até você. Hoje o Laércio está chegando até as pessoas com nossos discursos. Então isso é um novo tempo. É a era da informação. As pessoas estão bem informadas agora. Isso é uma grande revolução e é dada pelo alto. O alto encarna pessoas para fazer essa revolução. Vocês podem notar o seguinte, que toda a revolução da informática foi feita por um moleque de 20 e poucos anos. Não foi feita por velho cientista dentro de fábrica. Tá? Isso significa o quê? Novas mentes que foram encarnadas para fazer essa grande revolução e libertar a humanidade do domínio ideológico de setas poderosas da comunicação. A internet democratizou a comunicação. Ok? E a informação está chegando até vocês. Hoje, vocês não têm noção. Eu vou levar você comigo em qualquer lugar em São Paulo. Eu sou conhecido na rua. As pessoas param. Hoje não existe mais autógrafo. Autógrafo é coisa do passado. Ninguém mais pede autógrafo para você. Hoje é selfie. Opa, vamos fazer uma selfie aqui. Pá. Oh, vamos fazer uma selfie. Pá. Certo? Todo mundo quer tirar uma foto com você. Porque a nossa mensagem está chegando, a informação está chegando. E por que as pessoas estão mais abertas para essa informação? Por quê? Por causa da onda chá. Senão as pessoas estariam embrutecidas e fechadas, elas não estariam abertas para ouvir e conhecer o novo, entender outras formas de pensar. Isso é uma programação nova, uma abertura que está acontecendo em nosso cérebro, no cérebro das pessoas, para encarar uma nova realidade que está se aproximando. Ok, vamos lá, Pablo, vamos às perguntas? Deixa eu sentar aqui e descansar um pouquinho. Não, não vai funcionar, está desligado o seu. Não tem, eu tenho que mudar os cabos ali, não vai dar jeito. Fala aí que eu repito. Se é uma onda que afeta a consciência de todos, por que Bom, o Djar não é uma máquina que gera uma onda que afeta todos no planeta. Só afeta quem está na sintonia. Então, a coisa funciona mais ou menos o seguinte, ó. Quem tem um karma muito pesado, quem tem uma vibração muito densa, está numa certa faixa daqui para baixo, operando o seu cérebro, operando a sua mente. Quem são pessoas que se esforçaram, estão buscando uma transformação, um crescimento espiritual, eles já estão num patamar aqui. Então, a onda Chan, ela pega consciência daqui para cima. Essa já é uma máquina que faz a separação do joio e do trigo. Tá entendendo? Ela não é para todo mundo. Sua pergunta foi muito boa. Quem fez essa pergunta? O Richard. O Richard que está lá nos Estados Unidos? Acho que o Richard, não é? Não é? Tá, porque tem um amigo nosso, o Richard, que está lá nos Estados Unidos. Não afeta o livre-arbítrio, porque essa onda, ela coloca dentro do cérebro uma condição. Então a pessoa vai pesquisar, ela vai estudar, ela fica aberta, entendeu? Ela fica estimulada a ir atrás. E ela tem esse estímulo dela ali atrás, não é uma coisa forçada na mão, não é uma marionete. Não faz o cara virar uma marionete na mão de uma lavagem cerebral, não é isso. O cara tem a oportunidade de despertar a vontade, de ir pesquisar, de ir estudar e fazer a sua escolha. Entendeu? Ele faz a escolha. Ele está livre para fazer a escolha dele. Ele não é forçado na marra a acreditar nessa ou naquela crença. Né? Lhe é fornecida apenas o impulso de ir atrás do conhecimento. Há uma abertura. E se ele for,
Então acontece o seguinte, se ele for atrás, ele vai dar um primeiro passo, ele sobe um degrau. Quando ele subir 2 ou 3 degraus, ele vai pegar uma outra frequência da onda Chan. Ele recebe um outro upgrade. E nesse segundo upgrade tem muita informação que chega. Esse cara ele pode começar a sonhar à noite com disco voador, com ET, com isso, aquilo e tal. E se ele continuar firme na jornada, vai ter um upgrade que ele vai acordar clarividente. Ele vai acordar lembrando do que ele fez à noite. Dos contatos que ele fez à noite fora da matéria quando dorme. Porque todo mundo quando dorme sai fora do seu corpo físico. O espírito sai fora do corpo. É que no dia seguinte volta. Que se sair não voltar, morreu. Cordão de prata, a ligação foi desconectada. Aí o corpo para aqui também. Mas o importante é entender isso. Que eles são muito inteligentes. Eles sabem para quem dar a semente. Certo? Não adianta você atirar pelos aos porcos, como a gente diz, né? Você está entendendo? Então é uma máquina inteligente aquela máquina. Ela coloca na dose certa para a pessoa certa. Uhum. Solange Lopes está fazendo uma pergunta para nós. Ela perguntou se Jesus não voltará, o que sobrará para nós cristãos? Na Bíblia diz que ele prometeu voltar. Então, Solange está dizendo que nós cristãos, o que sobrará então se na Bíblia ele prometeu voltar? Presta atenção, quem escreveu a Bíblia? Quanto tempo depois de Jesus? Né? A verdade é a seguinte, vocês têm que entender o seguinte, Jesus nunca foi embora. Nunca foi. Ele só morreu. Ele só morreu. Ok? E morreu não significa partir. Minha mãe faleceu há 3 anos. Mas minha mãe sempre está passeando aqui em casa, sempre está aqui. Você está entendendo? Ela não foi embora. Ela só não tem mais o corpo físico. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Entendeu? Jesus partiu, mas continua aqui. Mas isso não significa que Jesus não pega uma nave e vai dar um rolê para o espaço, tá? Ele vai para outros planetas, para outros projetos na galáxia, tal, conhece e volta para a Terra. São 2000 anos. Você não pode comparar um Jesus de 2000 anos atrás e hoje. Ele não é a mesma pessoa. Ele é um ser que evoluiu muito, que experimentou muitas outras coisas em 2000 anos. Né? Então, na verdade, o que o católico precisa aprender, o cristão, vamos dizer católico, né? Vamos dizer o cristão. O cristão precisa entender que existem muitos cristos que ele não está enxergando. Muitos mestres que estão hoje em ciência das pessoas. Tá? Isso é importante entender. Só que quando você cria uma imagem falsa e acredita que aquele cara vai voltar que você nem sabe quem é, e fica esperando não entender do jeito, aquela discussão que nós fizemos no começo, você deixa passar todos os outros. Você deixa passar todos os outros e fica esperando o Messias até hoje, como os judeus estão esperando até hoje. Né? Entendeu? E o Messias dos judeus não apareceu até hoje. Entendeu? E foi lá do profeta Daniel, coisa do Antigo Testamento. Muito antes de Jesus. Né? Renato Nores, fazendo uma outra pergunta para nós. Então, aí que está. Ele está dizendo assim, se Jesus voltasse, será que ele realmente falaria que é Jesus? Né? E se ele viesse como uma pessoa normal, como qualquer outra, mas fosse uma pessoa muito inteligente, uma pessoa iluminada, né? Conversando com os espíritos, conversando com os ETs, tendo uma consciência bastante elevada das coisas e começar a orientar a humanidade. Ninguém vai levar ele a sério. Ou seja, a atuação desse Jesus vai ser desse tamanho. Entendeu? Eu vejo pelo meu trabalho, quantos anos, mais de 40 anos que eu faço o meu trabalho, ninguém sabe quem eu sou, cara. Quem leva o Laércio a sério? Entendeu? É um trabalho muito difícil. Quantas vezes eu não saí de Limeira, peguei ônibus para ir dar palestra nessa cidade, cheguei lá, não tinha ninguém apareceu, não apareceu ninguém para ouvir o que eu tenho para dizer. Quero ver Jesus fazendo esse esforço, pegar um busão aqui na Terra, para dar uma palestra, não aparecer ninguém na palestra do Jesus. Não adianta, cara. Se você não falar que é Jesus, ninguém leva você a sério nesse planeta. E se falar que é Jesus também, ninguém leva você a sério. Kiko perguntou que se Jesus é o oposto do ego, e nós vemos a treva, né? Como que alguém iria reconhecer? Ninguém.
o Kiko está perguntando para nós, se nós somos ego e vivemos nas trevas, quem iria reconhecer Jesus? Foi o discurso que eu fiz no começo da palestra. Né? Só um super mega paranormal, um mega vidente, um mestre com consciência aberta poderia identificar um ser iluminado, um ser de alta luz, uma aura estrondosa entre nós. Certo? Né? E não é, e o Papa argentino não é paranormal nem vidente, senão ele está falando com o espírito o tempo todo, não fazia aquele discurso que ele faz sempre. Né? Mariana Veloso? Ela perguntou se Jesus Cristo é mesmo o dirigente do planeta Terra, ou se A Mariana está perguntando se Jesus é realmente o dirigente do planeta Terra, como fala Allan Kardec nos seus textos. Não é. Tá? Olha, eu tenho coragem de contrariar textos antigos e textos de gente famosa. Tá? Jesus Cristo faz parte de uma comissão de seres ascensionados. Tá? E quem dirige o planeta Terra é um comando extraterrestre avançado de centenas de raças extraterrestres que sempre comandou, mesmo quando Jesus nem estava por aqui. Tá? Então, eu não estou cometendo nenhum crime, nenhuma heresia falando isso, e eu tenho muito de espírito do meu lado hoje aqui me acompanhando, certo? E eu sei o que eu falo. Jesus é um grande mestre, é um grande ser para esse planeta. Mas vocês estão colocando na cabeça uma visão tão primitiva de organização social, cara. Vocês estão colocando uma coisa na cabeça de vocês chamada imperialismo. Imperialismo é um regime político onde um cara manda e o resto obedece. Certo? Isso é imperador. Imperador da China, imperador de Roma, imperador da Inglaterra. Até hoje tem rei na Inglaterra, né? Tem a rainha na Inglaterra, tem o rei na Inglaterra. Tem os caras que estão lá, mas não apita nada, mas estão lá. Só para fazer, né? Cara, o plano superior, lá não existe imperialismo, lá não tem um cara que manda. Para com isso, não existe isso. Tá? Imperialismo é uma coisa primitiva, de mundos primitivos e de superfície primitiva de gente que está nas trevas. Lá em cima não existe imperialismo, não é um poder na mão de Jesus, não é Jesus que dirige, é o dirigente da terra. Isso é bobagem de quem não compreende outras filosofias de vida, outras formas de ver o mundo. Lá se sentam na mesa milhares de pessoas para decidir o que vai acontecer com o planeta e o futuro do planeta. E essas milhares de pessoas, na maioria, nem são humanas. Não são humanas que vestem um corpo com a gente. O próprio Chico Xavier, quando vai falar do data limite, daquele conclave que teve em 69, em 2019, Jesus fala assim, Chico Xavier diz assim, no seu texto, segundo o Geraldinho Lemos, que escreveu o livro lá, tudo, que é um amigo do Chico, que acompanhou o Chico muitos anos na vida. Ele diz assim, houve uma reunião nas cercanias do planeta Terra, não foi nem no planeta Terra, foi nas cercanias, isso é fora do planeta Terra, e Jesus foi convocado para intervir em nome da Terra nesse conclave. Ou seja, se ele foi convocado para intervir, significa que ele não manda. Não é ele que manda, senão ele não precisa nem de reunião nenhuma, eu mando, eu decido, eu faço, eu aconteço. Não. E não foi só Jesus. O Chico Xavier também está um pouco mal informado nessa questão. Não foi só o Jesus que foi. Foi Jesus e uma comitiva muito grande de espíritos ascensionados, com Buda, com Krishna, com um monte de gente ascensionada ao longo da história da Terra, que foi participar desse conclave, junto com os grandes comandantes, com o comando Astar, toda aquela frota de seres extraterrestres que produziu toda a superfície desse planeta, que criou todo o projeto Terra, para decidir o que fazer com nossa civilização. Como seria essa transição da Era das Trevas para a Era da Luz? Porque nós estamos nesse processo. A Terra vai transitar da Era das Trevas, os seres humanos vão sair das trevas e vão entrar na Era da Luz. Mas o que significa, gente? Presta atenção. Sair da Era das Trevas para a Era da Luz. Trevas, essa escuridão, esse terceiro olho fechado que vocês têm. Tá? O Djai vai fazer isso, as pessoas vão começar a acordar de um dia para o outro, vai começar a ver espírito dentro da sua casa, vai ter que aceitar a luz na marra, não importa a sua religião. Aí vai correr para o sacerdote não vai saber explicar. A não ser que o sacerdote também recebeu uma onda chã, ele abriu a cabeça, falou com o Papa morto, né? Papa morto. Certo? O Papa, por exemplo, você pode. O João Pio, né?
Papa Pio XII, né, os papas que foram lá atrás, mortos, vão lá dialogar e vai explicar como é que tudo funciona lá em cima. Essa é uma grande abertura. Nós tivemos a abertura da internet, certo? Agora nós temos que abrir para o espírito, nós temos que abrir para a vida após a morte. Tem que quebrar essa barreira entre o mundo dos vivos e os mundos dos mortos. A hora que a gente romper essa barreira e estabelecer um contato direto, todo mundo, o planeta inteiro, acaba as trevas do planeta. Aí começa a Era da Luz. Isso é Era da Luz. Era da Luz é um acordar para a nossa verdadeira natureza espiritual. E entender que nós não somos desse planeta aqui. Nós não somos, ninguém é daqui. Estão perguntando isso. Se a volta de Jesus seria a entrada da Era da Luz. Olha, as pessoas estão perguntando se a volta de Jesus é a entrada da Era da Luz. Confundir as duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo nunca foi embora, sempre esteve trabalhando pelo Projeto Terra, servindo ao comando Astar. Tá? Esse é um ponto importante. Então, a ideia da volta de Jesus é a ideia do despertar. Isso sim, aí tudo bem. Aí eu concordo com vocês. Tá? Quando a humanidade começar a despertar, começar a acordar com a terceira visão aberta, isso não por seus méritos, porque houve uma tecnologia que fez essa operação em nós, fez essa abertura em nós. Aí nós vamos começar a interagir diretamente com o mundo dos mortos, com os espíritos. Aí nós vamos entender que não tem ninguém morto, nunca ninguém morreu. E também que nós não vamos morrer. E nós vamos aprender que existe uma sociedade avançada existindo fora da matéria. Uma cidade onde as pessoas vivem, tem casa onde elas moram. Que ninguém está vendo um céu bucólico tocando harpa lá esperando o juízo final. E as pessoas acreditam que vão ressuscitar com esse corpo babaca ainda, né? Depois que os bichos comeram debaixo da terra. Né? Não vai acontecer isso. As grandes dogmas religiosos caíram por terra, né? Caíram por terra porque eles são dogmas primitivos, dogmas antigos, coisa de 2, 3 mil anos atrás. E que não compactua com a verdade que vai ser desvelada na Era da Luz. Isso vai ser um choque para as grandes culturas, para as grandes religiões. Elas vão ter que mudar radicalmente certas dogmas que elas possuem. Né? O Tiago Ribeiro, ele perguntou como que nós podemos nos preparar para a chegada da Era da Luz. Tiago Ribeiro. Olha, assista. O Tiago Ribeiro está perguntando como que a gente se prepara para a chegada da Era da Luz. Bom, começa assistindo as 300 palestras do Lalá. Já é um bom começo. Né? Vai estudar hinduísmo, vai estudar budismo, vai estudar uma outra de outras culturas que mostra para você um caminho de preparação interior para você entrar em contato com essa realidade que sempre existiu ao nosso lado. Interessante que ela sempre existiu. É uma questão de você ser um cego de nascença e nunca ter visto nada. De repente esse cego de nascença, por um milagre da medicina moderna, cura e faz aquele indivíduo enxergar a partir dos 50 anos de idade. Já pensou? Um cego de nascença que abre a sua visão aos 50 anos de idade e começa a ver o mundo com todas as cores, com todas as coisas belas que existem nesse planeta. É assim que será para todos nós também. Nós veremos um mundo que nunca percebemos que existia, que estava ao nosso lado. Quando abrimos a terceira visão, a visão do olho espiritual. Que faz com que a gente saia das trevas e entre na visão verdadeira da luz. Isso por nós, não é nenhuma doutrina não. Sabe? Nós temos que estudar, nós temos que nos preparar para esse dia. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, as forças superiores vão intervir. O mundo não tem outro destino. O mundo não vai caminhar muito tempo nessa direção que ele está. Ele se autodestrói se ele continuar assim. É impossível evitar que os países de terceiro mundo consigam bombas nucleares daqui 10, 15, 20 anos. Então não temos tempo para durar 20, 30 anos nessa mesma jornada, nessa mesma coisa que vai indo. Né? Algo tem que acontecer que vai mudar os destinos de nossa civilização. O Leandro, ele está perguntando a possibilidade de que a nova era, as instituições religiosas, os sistemas políticos deixem de comandar os destinos da humanidade, dando espaço para mestres iluminados? Olha, o Leandro está perguntando para a gente se haveria possibilidade de mais lá na frente, o mundo, ao invés de ser dirigido por políticos das trevas, fossem dirigidos por mestres que estão na luz. Ok? Leandro, é exatamente o que acontece na cidade do nosso lar. Quem é que dirige a cidade do nosso lar? É político babaca que morreu e foi para lá? Ou são seres em extrema luz e consciência que dirigem as instituições no mundo dos mortos?
Então, nas cidades astrais, do mundo dos mortos, aquilo que a gente chama de céu, né, entre aspas, esses locais não são dirigidos por políticos babacas que viveram uma experiência de bandidagem aqui na Terra. Né? São grandes mestres de luz que dirigem e coordenam toda a experiência no mundo astral. Então, não tem outra saída. É óbvio que quando a grande abertura acontecer, as instituições todas irão mudar. Você não vai votar em quem estiver nas trevas. Um cara que está na luz não vai votar e vai eleger alguém que está nas trevas para ficar no poder. Nós vamos eleger pessoas que estão na luz, porque nós vamos saber quem é que está na luz e quem é que está nas trevas. E quem está nas trevas não vai comandar mais o mundo. Só vai comandar o mundo quem estiver em consciência e associação com a luz. E o Kiko está perguntando se a transição planetária estaria relacionada com a Era da Luz. É a mesma coisa. O Kiko está perguntando se a Era da Luz tem a ver com transição planetária. É óbvio que tem. A transição significa saída das trevas para entrar na Era da Luz. Isso é transição planetária. Isso é Apocalipse. O Apocalipse é a morte das trevas e o nascimento da luz. Tá? Você pode pensar assim, porque nós podemos ter dois tipos de Apocalipse. Nós podemos ter um Apocalipse catastrófico, o planeta entrando num colapso, uma destruição total, através de uma guerra nuclear, depois através de holocaustos geológicos. Isso aconteceu em Atlântida. Mas nós podemos escolher, nós estamos tendo a oportunidade dada pelo plano superior de fazer uma transição das trevas para a luz sem nenhuma catástrofe. Sem nenhum apocalipse do ponto de vista, né? Porque a própria palavra apocalipse significa revelação. Então viver o apocalipse significa viver a grande revelação. E a grande revelação ela só pode acontecer quando o teu olho abrir. Não adianta nenhum santo descer e dar discurso. Você não vai ouvir o discurso desses caras. É você que tem que viver a experiência. É você que tem que acordar. É o cego de nascença que tem que voltar a enxergar. Isso é Era da Luz. Senão não há mudança nenhuma, tá? Se a humanidade continuar nas trevas do mesmo jeito, pode ter certeza, não vai haver mudança nenhuma por mais 1000 anos. Então nós temos que acreditar profundamente que as forças superiores do espaço estão atuando, os espíritos que andam do meu lado, os seres que andam do meu lado. Eu faço esse tipo de palestra e falo essas coisas sob orientação deles. Eles que me orientam a falar essas coisas. Né? Porque isso vai acontecer. Isso é inevitável acontecer. E eu sou um cientista, eu sou um físico. A gente discute isso com grandes inteligências do planeta. A gente sabe que não existe uma outra saída para a Terra. Tá? Não existe uma outra saída. Agora ela vai misturar um pouquinho os temas. Vamos lá. A Lilian Rezende. Lilian Rezende fazendo perguntas para nós. Com todo prazer, Lilian. Por que entre os esotéricos existem divergências? Por que, a Lilian pergunta, por que entre os esotéricos existem divergências? Eu vou dizer o seguinte, por que entre os cristãos existe divergência? Né? Por que entre os muçulmanos existem divergências? Eles se matam entre eles lá. Né? Porque, na verdade, não importa se você é esotérico, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é ateu, é que todo mundo está nas trevas ainda, meu filho. A luz não chegou para essa turma. Eles não vão se entender mesmo. O que tem muito esotérico, que a gente vê esotérico meia boca. Aquele cara que lê 2 livrinhos já se julga mestre, avatar da nova era. Né? E as coisas não funcionam assim. Aí ele vai colocar a opinião dele, a visão dele de mundo. Não é um indivíduo que teve uma puta experiência transcendental, saiu fora do corpo, conversou com os grandes mestres, né, recebeu uma missão direta de orientar o planeta. As coisas não são assim, nem eu sou assim, eu não sou um cara desses assim. Né? Nem eu me coloco assim. Então é difícil, claro que vai haver divergência mesmo. A luz não chegou ainda, ela está chegando devagarzinho. Uma hora que todo mundo abrir a terceira visão, aí acaba a discussão, acaba as divergências. Renato Nores fazendo pergunta para a gente. Renato Nores, você está perguntando o que é iluminação. É engraçado, se você lê um monte de livro indiano, um monte de livro budista, todo mundo busca iluminação, mas ninguém fala o que é iluminação. Ninguém explica. Eu vou me iluminar. O que acontece com a vida do iluminado? É aquilo que eu falo, quando Freud não explica, Lala explica. Então vamos lá. Né? Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. O Renato, o que é o iluminado? É aquele que
não só abriu sua terceira visão, está vendo tudo o que está acontecendo ao lado do plano espiritual, está ouvindo, interagindo, mas também cresceu numa consciência interna profunda. Porque senão os médiuns seriam iluminados. Os médiuns não são criaturas iluminadas. Os médiuns estão a caminho da iluminação. Eles deram um passo que é abrir a terceira visão, ou ter uma abertura razoável e interagir com os espíritos. Mas isso não significa que você se ilumina de um dia para o outro. O conceito de iluminação é um conceito de despertar. É o cara que desperta, além de ter a terceira visão aberta, ele começa a lembrar de todas as suas encarnações passadas. Você vai lembrar qual que era o seu nome que você tinha no plano astral antes de reencarnar. Você vai lembrar que você passou 50, 70, 80 anos nas cidades astrais, nessa sociedade aqui, o que você fazia, o que você trabalhava, quem eram seus amigos lá. E você vai lembrar de todas as encarnações que você teve na Terra, inclusive antes de vir para a Terra, onde é que você estava, que planeta você pertencia, que projeto planetário você pertencia. Isso é iluminação. Iluminação é acordar. Mas é acordar de um jeito monstruoso. Só que essa iluminação ela vem aos degraus, viu? Ela não vem tudo de uma vez. Primeiro você abre a terceira visão, os espíritos começam a te orientar. Aí os espíritos, depois de uns anos, pegam você, tira do corpo à noite, levam você passear nas cidades astrais, começa a mostrar tudo como que é lá. Ou seja, o indivíduo vai acordando, entrando na luz devagar, para não haver aquele puta choque. Certo? É a mesma coisa que acontece quando o cara morre. O cara morre, ele não entra na luz depois de morto, ele fica para um umbral perdido e confuso, igual o André Luiz, né? Que ficou 6 anos confuso e perdido. Até os caras pegar ele, ó, vamos com nós vamos mostrar como é que são as coisas. Ele vai para a cidade astral, vai um puta lugar, puta parada tecnológica, cidade avançada. Aqui na Terra, tudo na Idade Média. Lá um puta lugar avançado, de alta tecnologia. Aí ele começa a entender o que foi a experiência dele na Terra. Ele começa a acordar para a parte de antes dele descer. Isso é iluminação. A iluminação ela não acontece abrupta. Ela vai abrindo aos poucos e você vai entrando nessa luz aos poucos. Entendeu? É isso. Pode falar de ET, vamos falar de ET, vamos falar de ET. Guilherme Tozin fazendo uma pergunta pra gente. Professor, essa tecnologia extraterrestre sempre existiu ou foi sendo desenvolvida após o Big Bang? Ele está perguntando se a tecnologia, a ciência extraterrestre já existia ou foi desenvolvida após o Big Bang. Bom, em primeiro lugar, qual é que é o nome dele mesmo? Guilherme. O Guilherme, em primeiro lugar, a teoria do Big Bang não é uma teoria que acham que funciona. Ela é, porque não tem outra, sabe? Tinha uma outra antes da teoria do Big Bang, que era a teoria do estado estacionário, que funcionava muito bem também, teoricamente, matematicamente, mas quando os observadores astrofísicos começaram a olhar as galáxias, olhar o universo, ela não batia. Aí que se aproximou mais da ideia foi a teoria do Big Bang, tá, entendeu? Mas ninguém tem certeza hoje em dia como é que foi esse Big Bang, se ele realmente aconteceu. Hoje a gente tem dúvidas se ele aconteceu ou não. Tá? Então a ciência, cada vez que ela avança, ela começa a criar novas formas de ver o mundo, novas formas de ver o universo. E tem cientista achando que tem multi-universos, né? Aí é mais louco do que a gente pode imaginar. A gente não aguenta essa porra desse universo que já tem trilhões de galáxias. E vai ter multi-universos, infinitos universos iguais a esse. Aí a gente chega num lugar que a mente não cabe mais nada, né? Então, a ciência, ela está muito engatinhando ainda para a gente misturar ela nesse ponto aqui, né? Mas é só você imaginar que todo esse universo foi criado por uma inteligência. Por uma grande inteligência, que você pode chamar de Deus ou do que você quiser, mas era uma inteligência. Então, se essa inteligência era uma grande inteligência, com capacidade para criar todo esse universo e todas as formas de vida que tem nele, o que é tecnologia, não? O que é tecnologia para quem cria tudo isso? Para quem cria tudo isso, para nós criarmos a tecnologia. É muito engraçado, é muito engraçado. Na hora que começou a falar de ET, o pessoal ficou com uma dúvida meio geral, a relação entre Jesus e os seres extraterrestres. Qual que é a relação? Eles estão trabalhando. Qual que é a relação entre o povo? Está tudo aí. Qual a relação entre Jesus e os extraterrestres? Tá? Bom, se eu acabei de falar na palestra anterior, em outras palestras minhas, eu tenho dito para vocês que 80% de todas as almas encarnadas hoje na Terra estão na primeira encarnação nesse planeta. Na primeira. Right? Se todos nós estamos na primeira, quem éramos esse bando de espíritos antes?
Então, antes de vir para a Terra, todos eram extraterrestres. Todos. Porque todos nós temos uma primeira encarnação na Terra. E você tem que pensar na encarnação anterior. Você não era daqui, você veio de fora. Assim como você e todo mundo que está aqui veio de fora, Jesus veio de fora também. Então Jesus pode ser pensado como extraterrestre. Por isso que Jesus interage lá em cima com as inteligências extraterrestres. Porque todos nós somos extraterrestres, inclusive Jesus. Né? Então a relação de Jesus com os extraterrestres é óbvia. Não precisa nem explicar. Pô. Né? Eu também sou ET. Só estou vestindo esse corpinho meia boca aqui nesse planeta, né? Pra dar um rolê aqui, mas logo ele vai embora, eu já largo dele, né? Vai lá pra cima. Pimba! Ela falou que ela viu muitas palestras e falam de ETs maus, né? Sim. Pô, tem uma palestra minha de graça na internet aí, chamada com o tema Existem ETs maus? Né? Aqueles reptilianos e tal. Por que os ET mal de vocês são tudo feio, né? Ninguém pinta ET mal loiro de olho azul. Já pensou nisso? O mal nunca é feio. O mal tem que ser horrível, né? Satanás não pode ser Satanás loiro de olho azul, bonito, gostoso. Então, a Pimba perguntou se existem ET maus. É claro que não, cara. Quem tá lá na luz, lá pra cima, já acordou. O mal só existe aqui, ó, nas trevas. O mal só existe. Isso perguntaram para Buda. O Buda estava lá com seus discípulos, veio um cara e fez assim: mestre, fale-me sobre o mal no mundo. O Buda olhou para a cara do discípulo e falou: não existe mal no mundo. O mal não existe no mundo. O mundo que você vê é reflexo do interior das pessoas. Certo? Se tem uma guerra, se tem nego se matando, se tem gente doente, não tem remédio, se o cara não tem o que comer, se o cara está passando fome, e você julga isso mal no mundo, de onde veio esse mal? Os pássaros estão cantando, as ondas do mar estão, as cachoeiras estão, tudo maravilhoso, lindo e belo. O mal começa e termina dentro do próprio homem. Quando as trevas se dissipam, você enxerga a luz, enxerga toda essa coisa que existe, o mal desaparece com ela. Entendeu? Então o mal só pode existir nas trevas de planos densos da matéria. Você não vai ver seres na luz dessas dimensões navegando com alta tecnologia para o universo pensando em fazer mal para o universo. Isso aqui não é Star Wars, cara. Isso aqui não é Guerra nas Estrelas. O Darth Vader não existe só na cabeça de vocês. Né? E vocês acham o máximo quando vão assistir a guerra entre o bem e o mal do Star Wars, né? Não é verdade? Que a força esteja com você. Depende de quem usa a força, né? Quem usa a força é uma só. Você pode dizer, você pega uma faca com a mão, você pode pegar essa faca para matar uma pessoa, ou você pode pegar para fazer uma cirurgia e salvar a vida de uma pessoa. Depende de quem usa. Né? Está perguntando, ela está falando que ela tem muita dificuldade de entender que a primeira encarnação não é na Terra. Oi? Ela tem muita dificuldade de entender que a primeira encarnação não é na Terra. A Lu está tentando, questionando para a gente, que ela tem dificuldade de entender que a primeira encarnação dela não é na Terra. Ou, eu não sei se a gente entendeu direito a pergunta. Ela está querendo entender se essa encarnação dela é a primeira na Terra. Olha, Lu, de duas umas, tá? Você tem 80% de chance, em matemática e estatística, de você ser uma alma que está encarnando pela primeira vez na Terra. Tá ok? Isso é matemática pura, só fazer as contas. Agora, o católico e muitas correntes cristãs, que o espiritismo vocês têm que entender que é cristão, tá? É uma corrente cristã o espiritismo. A Umbanda é uma corrente cristã também. Só que miscigena cultura afro, certo? Mas ela tem muito da cultura cristã na Umbanda. O Candomblé não, o Candomblé já é puramente africano. Certo? O trabalho espírita africano. Você está entendendo? Então, o que significa o seguinte, o cristianismo, em geral, tirando o kardecismo e o espiritismo, eles não aceitam a reencarnação. Eles não aceitam a teoria da reencarnação, eles aceitam a teoria de que a alma é criada agora. Agora a alma é criada, ela não tem passado, ela não tem vida anterior à matéria. Ela é criada agora e a partir daí ela passa por um processo de ascensão e evolução. E nunca mais reencarna em planos densos da matéria. Ok? Então essa é a visão da maioria das doutrinas cristãs no mundo. Ok?
Mas o dia que a igreja acordar vai ver que não é assim. Que a nossa alma é uma coisa universal, ela foi criada lá em cima, na divisão das mônadas superiores, lá em esferas avançadas do espaço. E não a partir de uma relação sexual. A Márcia está desesperada aqui perguntando. A Márcia diz que está desesperada. Ela está perguntando se você pode falar um pouquinho da encarnação de Emanuel, que segundo Chico foi no ano de 2000. E qual seria o papel dele agora? Olha, ela está perguntando sobre a reencarnação de Emmanuel, que segundo Chico Xavier, segundo Augusto, teria reencarnado no ano de 2000. Olha, eu sou proibido de falar dessas coisas. Tá? Eu não vou falar. Tá? Quando acontecer as coisas, e esses espíritos não vão se revelar. Tá? Vocês não vão saber quem são esses caras. Se você vê um médium falando, olha, eu sou Emmanuel. Se você vê um outro médium falar, eu sou a reencarnação de Allan Kardec, pode ter certeza que é mentira. Pode ter certeza que é mentira. Ele não é coisa nenhuma disso daí. Existe vamos assim dizer, como é que é o termo? Oh, meu Deus, esqueci o termo. Existe, vamos dizer assim, um acordo entre nós, espíritos, que nós não podemos averbar sobre essas coisas. Nós não podemos falar, aquele médium é tal pessoa encarnada, é um cara famoso, sabe? Do passado, sabe? Não podemos. A sua missão é vir e fazer o seu trabalho. Vai e faça o seu trabalho. É o que eu estou fazendo. Eu venho, faço o meu trabalho, coloco novas verdades para vocês pensarem, discutirem, reavaliarem, tá? Para discutir. Esse é o nosso papel do cientista. O cientista está sempre na fronteira do conhecimento humano. Ele está aí para despertar a humanidade para novas realidades. O Rubens, ele pergunta qual é a finalidade da transmigração de almas para outros planetas. Você, Rubens, está perguntando qual, né, a finalidade da transmigração de almas para outros planetas. Ô Rubens, por que você sai da sua cidade para fazer faculdade em outra cidade? Né, você faz o curso primário, faz o básico na sua cidade, depois, não tem faculdade na minha cidade, né? Eu tenho que fazer o vestibular de lá para o outro lado do Brasil. Às vezes tem nem que vai até para o exterior, né? Fazer faculdade no exterior e tal. E assim funciona essas migrações estelares. Certos planetas têm determinado currículo de experiências que você vivencia. Terminada essa jornada na Terra, você transmigra para outros planetas, para outros projetos, para você vivenciar lá coisas que a Terra não tem condições para oferecer. Então a gente está andando de escola, mudando de escola em escola, para aprender coisas diferentes em cada lugar que o espírito vai vivenciar essas experiências. Então é isso, gente. Pessoal, nós agradecemos demais todos vocês, a todos que compartilharam essa nossa experiência hoje aqui, né? Tem pessoas da Holanda. 54 pessoas assistindo você ao vivo na Holanda. Olha que interessante, Eles estão dizendo que na Holanda eles montaram um anfiteatro com 54 pessoas num telão lá assistindo a nossa conferência. Da Irlanda, França, Brasil afora. Olha, eu fico muito feliz com esse carinho todo de vocês, né, por nós, pelo nosso humilde trabalho aqui, de uma cidadezinha do interior de Limeira, né? De um cantinho do mundo aqui, onde a gente pode se reunir hoje diante de tecnologias tão avançadas que nós estamos utilizando para inseminar a energia da luz, a consciência da nova era e essa abertura de consciência espiritual que está se aproximando de nossos dias. Tem gente do Japão também nos assistindo, Portugal, Argentina. Olha lá, nossos irmãos argentinos, que maravilha. Ficamos muito felizes mesmo com esse carinho todo. Nós vamos, olha, semana que vem, na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre o Natal, hein? O verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido da encarnação de Jesus há 2000 anos atrás. Nesse mesmo sistema gratuito de doação espontânea, você doa quanto você quiser para ajudar esse nosso projeto, para todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, estarmos aqui unidos, conversando abertamente ao mundo, respondendo as perguntas ao vivo. E só mais um recado. Mais um recado. O pessoal que está fora do
Ah, tá. E quem não conseguir fazer pelo PayPal, Sei. fazer pelo e-mail, vendas@laerciofonseca.com. Você fala aí. Ah, tá. Olha, tem muitas pessoas que do exterior que estão querendo ajudar-nos, fazendo suas doações e não estão conseguindo pelo sistema PayPal, né? Então, gente, tem muitas maneiras. Se vocês quiserem, manda um e-mail para a gente. Né? Qual é o e-mail? Vendas? Olha, vendas@laerciofonseca.com.br. Você pode mandar também para o professor@laerciofonseca.com.br, que a gente dá um jeito, a gente dá a nossa conta bancária, a gente tem a conta no Banco do Brasil, você pode estar ajudando a gente, e a gente vai prometer para você que no máximo de uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, nós faremos essa palestra gratuita, aberta a todos vocês. Tá? E convido vocês também, a gente vai ter uma série de palestras pagas, né? Mas a gente está cobrando 2 Brahma aqui no Brasil, né? 2 cervejinhas só, no boteco, pô. R$20 a participação, né? Então, quanto mais a gente nos ajudar nessas coisas, nós vamos ter muito mais condições. Você vê que deu uns pau no computador nosso aqui no começo? Gente, sabe por quê? Porque o nosso computador é meia boca. Nosso computador não tem memória, cara. Ele tem uma vaga lembrança das coisas. Nosso computador é velho aqui, né? Não temos dinheiro para comprar um computador novo. Essa é verdade, não temos. O meu técnico que estava aqui, ele falou, Laércio, nós precisamos trocar tudo isso aí, senão vai travar toda hora na internet, sabe? Essa coisa, você vai gastar aí uns R$10.000 para botar um computador novo. Eu falei, não tenho, cara. Como é que eu vou gastar R$10.000 para botar uma placa de vídeo, uma placa não sei do que, placa, sabe, memória, tem que botar 64 GB de memória. Nós só temos 4, acho que aqui, né? Então, tá dando essas dificuldades, porque a nossa técnica aqui não está muito boa também, tá entendendo? Mas graças a Deus, bicho, a gente parte do simples, né? Nós estamos no simples aqui, fazendo o que a gente pode com o dinheiro que a gente tem, com as condições que a gente tem, tá? E a gente fica muito feliz mesmo de ter todos vocês com esse carinho, com esse amor, participando aí desse nosso encontro. E eu tenho certeza que os irmãos espirituais que caminham ao nosso lado aqui também estão iluminando vocês em todas as partes do mundo, levando a luz e o amor da espiritualidade a todos vocês, ok? Então, desejo a todos muita luz, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.